Olá, se você é novo por aqui, meu nome é Priscila, sou consultora de imagem, gestora de recursos humanos e aqui eu compartilho dicas, mas também pensamentos que eu acredito que podem edificar. Bom, eu não sei você, mas eu sempre me senti um pouco indignada com relação à política. Chegava nessa época de campanha eleitoral, eu me sentia impotente, frustrada, porque você vê as campanhas, é como se a gente não estivesse vivendo naquela cidade, naquele estado, naquele país. E a gente fala, não é possível que essa pessoa tá falando um negócio desse. Eu tô aqui, eu vi o que aconteceu. E não foi isso. E muito menos será possível fazer dessa forma. Como é que pode? Eles estão tentando enganar as pessoas e, de fato, muitas vezes conseguiram. E isso aconteceram algumas vezes, a ponto de quando um candidato que eu realmente não acreditava vencia a eleição, eu me sentia completamente sem fé e esperança. E o que eu tô querendo dizer com isso é que mesmo que a gente vote num político que tem mais ou menos os mesmos valores que a gente tem, quem determina o final das coisas é o Senhor. E quando a gente coloca a nossa fé e a nossa esperança em homens, a gente vai se frustrar. E sabe por quê? A gente comete dois erros. Primeiro, que Deus fala que não é pra gente colocar a nossa fé, a nossa esperança em pessoas, em homens. Porque somos de carne e somos pecadores. E quando a gente faz isso, a gente também delega muito poder a pessoas. E elas acabam se sentindo mais importantes do que elas realmente são. E toda a glória vai para elas. E isso é muito ruim. E vou te falar mais. Eu acredito que tem pessoas que têm chamado para a política. Mas se nós colocamos toda a nossa fé e a nossa esperança nessas pessoas, a gente tira Deus da equação. E a gente dá toda a glória e toda a esperança a essa pessoa. E isso também é muito ruim, porque ela vai se sentir insubstituível. E aí abre uma brecha. Então nós temos que tomar muito cuidado, primeiro, para a gente não colocar nossa esperança em pessoas. Segundo, para a gente não dar esse poder que essas pessoas não têm a elas, porque isso é uma grande brecha. E terceiro, se você for essa pessoa que tem esse chamado, não se ache insubstituível. Por mais que essa pessoa entre na política com uma boa intenção, quando é colocada essa carga, essa esperança em cima dela, facilmente ela será um alvo. Facilmente. Eu realmente acredito que tem pessoas que elas entram com muita boa vontade. Mas aí o que acontece? Ai, mas olha, sabe o que é? Se eu não fizer isso, tal benfeitoria ou tal coisa muito boa não vai acontecer. Então eu vou ter que fazer um negocinho aqui para que essa outra coisa muito boa aconteça. E aí que abre brecha. Então, assim, não adianta achar que as coisas vão acontecer pela força do braço. Se nós realmente confiamos em Deus, a gente tem que entender que, mesmo que o político Y, que a gente não gosta, entre, é o Senhor que vai cuidar da gente. A nossa fé não tem que estar nele, tem que estar nele, lá em cima. E outra, e se o político X, que é aquele que a gente quer que entre, entrar, a nossa fé tem que estar nele? Também não, tem que estar nele. Porque esse político também é passível de erros, porque ele também é pecador, ele está no mesmo mundo que nós. E se a gente colocar a nossa esperança nele, a gente vai se frustrar. E pior, é capaz que ele saia do próprio caminho, porque ele vai estar se achando mais importante do que ele realmente é. E nós somos seres limitados. O único que é eterno é o Senhor. Então não adianta a gente colocar a nossa esperança em pessoas. Tem que ser nele. Por ele e para ele são todas as coisas. Quando a gente entende e separa essas coisas, a gente para de querer mudar o mundo e começa a olhar para dentro da nossa realidade. Para de querer mudar o mundo lá fora. Começa a querer mudar o mundo ao seu redor. Qual que é o mundo ao seu redor? É a sua casa, é a sua família, é o seu trabalho. Eu não sei qual que é a sua realidade. Talvez o mundo que você tem que mudar é passar mais tempo com a sua família. Não sei. Talvez o mundo que você tem que mudar é a forma com que você fala com o seu esposo, com a sua esposa, ou com seus filhos, ou com seus familiares, ou a forma com que você espera que eles te tratem. Talvez esse é o mundo que você tem que mudar. Talvez seja no seu trabalho, a forma com que você faz seu trabalho. Você tem feito seu trabalho com responsabilidade, com comprometimento? Você tem feito o seu melhor? A sua entrega tem sido excelente, como se fosse para o Senhor?
Ah, não, mas veja bem não. Você dá testemunho com as suas atitudes. Talvez seja a forma com que você fala. Talvez você fale demais. Ai, mas eu só comento. Não, é fofoca. Se não edifica, você está falando por quê? Procure falar coisas que edificam. Você é um testemunho vivo. Você é o que impacta ao seu redor. Não queira sair da porta da sua casa para impactar o mundo se você não impacta dentro da sua realidade. Impacte dentro da sua realidade, seja na sua casa, seja na sua comunidade, seja no seu trabalho. É ali que você tem que impactar. Priscila, eu faço tudo isso. Eu cuido da minha casa, da minha família, eu trabalho com diligência. Excelente. E da sua saúde você cuida? Porque os seus filhos olham para você. E da sua imagem você cuida? Porque os seus filhos te têm como referência. É a sua realidade, é o que está ao seu redor. E não o que está fora. Não queira mudar o mundo. Nós nunca conseguiremos. Se você colocar isso na sua cabeça, eu quero mudar o mundo, você vai se frustrar. E se por acaso você achar que está conseguindo, a glória está vindo toda para você. E aí você abre uma brecha enorme, um alvo enorme nas suas costas. Então, para de tentar mudar o mundo. Mude a sua realidade. E é isso. Essa é a reflexão de hoje. Forte, mas muito importante. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau.